Nós vamos continuar com Mateus capítulo 5, versículo 10, 11 e 12. Que fala assim: Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então essa bem-aventurança, como nós falamos, é a última bem-aventurança, né? Aqui fecha a introdução do Sermão do Monte. E como, só relembrando, como nós falamos, essa última bem-aventurança, ela tem uma causa, né, da perseguição. Aqueles que são bem-aventurados, segundo essa passagem, são os que são perseguidos não por qualquer coisa, mas são os que são perseguidos em virtude da justiça, em virtude de se parecer com Cristo. E quando nós nos parecemos com Cristo, assim como o mundo perseguiu o Senhor, ele, em virtude disso, perseguirá aqueles que parecem com ele, né? Deixa eu só botar aqui. Já fechou. Então, em última análise, irmãos, nós não somos perseguidos por alguma coisa em nós mesmos, mas somos perseguidos porque o mundo enxerga Cristo em nós. De alguma forma, quando nós somos luz e somos sal, o mundo enxerga alguma coisa em nós. Enxerga, no caso, Cristo em nós, né? E como diz uma passagem, quando nós proferimos, caminhamos nessa justiça, caminhamos segundo o Senhor, muitos vão nos ouvir, mas, em contrapartida, muitos irão nos perseguir. Tem uma passagem que fala sobre isso, né? E é justamente por causa disso. Porque Cristo está crescendo em nós, que nós vamos sofrer uma certa oposição. Mas essa perseguição é por causa de quê? Por causa da justiça. Porque o justo é quem? É Cristo. E nós que queremos caminhar nas suas pisaduras, seguindo seu exemplo, o mundo, como odiou a Cristo, vai odiar o cristão também. Então nós falamos semana passada que o mundo ele nos persegue de duas maneiras, né? De duas maneiras. Persegue a vida e persegue a honra do cristão. E nós vemos hoje no mundo que nós vivemos, né? Às vezes nós escutamos muitas histórias do passado, né? Que a igreja no começo foi perseguida, que a igreja era exposta, né? Os cristãos eram colocados em prisão em virtude do testemunho. E parece que a gente, muitas vezes nós nos perdemos nessas histórias no passado, achamos que isso só acontecia lá. Mas como nós vamos falar hoje aqui, irmãos, não existiu uma época, como a época presente, em que a igreja tem sido tão perseguida. Existe um site que é o Portas Abertas, não sei se os irmãos já ouviram falar, que ele foca nessa questão da perseguição da igreja, aonde que a igreja está sendo mais perseguida. E mais para frente nós vamos falar algumas estatísticas, para nós termos a percepção de que esse é o momento em que a igreja tem sido mais perseguida. Quanto mais nós vemos que se aproxima aquele momento, aquele dia de Cristo, mais a igreja será perseguida. Então, se nós estamos aqui num ambiente relativamente tranquilo, relativamente em paz, relativamente com liberdade, saibamos que em muitos lugares nós temos irmãos que estão dando a vida pelo Senhor. Só em virtude de dizer que é de Cristo, a pessoa já é expulsa da família, já é expulsa de trabalho, quando não morta, né? Quando não pagando com a própria vida, né? Então que a nossa oração também possa estar com esses irmãos, né? Amém.
que são nossos irmãos, fazem parte do corpo, né? Como nós lemos aqui, né? Quando um membro sofre, todo o corpo sofre, né? Então que nós possamos ter isso em mente. Porque se não chegou a nossa hora, possa ser que um dia chegue, né? E que nós temos que nos posicionar ao lado de Cristo, mesmo em detrimento da nossa vida. E como nós vimos, só quem pode ser perseguido dessa maneira é quem tem uma certa maturidade na caminhada com o Senhor. É quem já caminhou por essas bem-aventuranças. É quem sabe o que é ser humilde de espírito. É quem sabe o que é chorar pelo pecado, pela mazela. É aquele que sabe que ser manso aos pés do Senhor, que sabe ser submisso, sabe escutar, é tardio em se irar, é aquele que tem fome e sede de justiça, que se alimenta do Senhor, que mesmo em oposição, e mesmo acontecendo desgraça, acontecendo coisas ruins, decisões desfavoráveis nesse mundo, a fome dele está no Senhor. Se ele tiver o Senhor, se ele tiver a palavra, se ele tiver a comunhão dos irmãos, ele está alegre. Não importa o que aconteça. É aquele que é misericordioso, sabe exercer misericórdia. É aquele que é pacificador, que se preocupa em reconciliar o homem com Deus e os homens entre si mesmos. Então, aqueles irmãos que têm essa caminhada no Senhor, que estão amadurecidos, eles vão ser perseguidos. Porque deles emana uma luz que é do próprio Senhor. Eles não vão ser pisados pelos homens. Como fala a passagem seguinte, né? Quando o sal não salga, quando a igreja não reflete o Senhor, quando esse sal não salga, ele serve para quê? Para mais nada. Para ser pisoteado pelos homens, para ser humilhado pelos homens. Mas aqueles que têm experimentado essa caminhada, irmãos, que é maravilhosa. Uma caminhada que não é fácil, mas a recompensa é o próprio Senhor. Nós citamos que essas bem-aventuranças iniciam com o galardão do reino, porque deles é o reino, e termina com o mesmo galardão, com a mesma bem-aventurança. Bem-aventurado quando sois perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então nosso coração tem que estar no reino. Como o irmão Malvino citou, o reino, né? Essa visão tem que nos ganhar, irmãos, a visão do reino. Porque o nosso galardão não está na vida presente. O nosso galardão inteiro está no futuro, está no Senhor. Quando o Senhor vier galardoar, recompensar aqueles que em meio à dificuldade escolheram caminhar com o Senhor e pelo Senhor. E é na provação, na dificuldade, que o Senhor observa. Na dificuldade, ele escolheu a mim. Então, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mas aqueles que me negarem, eu também o negarei diante do Pai. Então, essa é uma advertência do Senhor. Então, que esse amor do Senhor possa crescer em nós cada vez mais, irmãos. Essa alegria do Senhor possa crescer em nós cada vez mais. Aleluia. Para que, ao dar esse testemunho, mesmo com perseguição, mesmo com injúria, mesmo com mentira contra nós possamos perseverar. Porque sabemos que nosso é o reino dos céus. Amém? Amém. Louvado seja o Senhor. E essa oposição, irmãos, ela é promovida tanto contra a nossa vida, nossa que eu digo é dos filhos do Senhor em muitos lugares, mas também contra a nossa honra. Difamação, como fala a passagem, mentira, discriminação, em trabalho, em escola. E também no próprio seio da igreja. Muitas vezes essa oposição, irmãos, vai acontecer entre os irmãos. Em virtude de quê? Porque existem no meio da igreja irmãos que são carnais. Assim como Paulo fala lá em Coríntios. Existiam cristãos que eram carnais e eram cristãos. Acho que eu já citei essa questão no domingo, né? O que é uma pessoa carnal? Não é uma pessoa que é ímpia, não é uma pessoa que é do mundo. É um cristão que ele busca satisfazer as suas necessidades carnais e não andar no Espírito.
uma pessoa que já nasceu de novo, é do Senhor, mas ainda caminha buscando satisfazer a sua carne. Esse é um cristão carnal. E lá em Coríntios, Paulo fala que não pode falar a eles como a espirituais, mas como a carnais, como crianças em Cristo. E muitas vezes a oposição que vai ocorrer vai ser no meio da igreja em virtude desses cristãos que são carnais, que são crianças em Cristo e que vão reclamar muitas vezes. E muitas vezes vão falar: irmão, você está sendo muito radical. O irmão só quer saber de Bíblia, só quer saber de palavra. O irmão está sendo muito extremista. Essa caminhada, eu creio que não seja assim no Senhor. O Senhor nos dá liberdade. A graça do Senhor cobre tudo. Em oposição a alguém que quer caminhar de forma piedosa no Senhor. E que quer se separar do pecado. Então, essa oposição, muitas vezes, vai ocorrer no próprio seio da igreja. Assim como ocorreu com Paulo. Com Paulo ocorria isso. O apostolado de Paulo era colocado em dúvida por próprios irmãos. Quem é que fez oposição ao próprio Senhor? Não foi os do seu próprio povo? Não foram os da religião? Não foram os fariseus? Os escribas? Os entendedores da lei? Os sábios segundo a lei? Não foram eles que se opuseram e perseguiram o Senhor? Aqueles que deveriam aceitar? A palavra fala que o Senhor, Cristo, veio ao que era seu. Mas os seus fizeram o quê? Não receberam, o rejeitaram. Aqueles que deveriam receber a palavra do Senhor, porque tinham a palavra, tinham o Antigo Testamento. E eles tinham no Antigo Testamento o quê? A salvação. Mas eles mesmos rejeitaram o Senhor. Os próprios irmãos, digamos assim, da religião, né? Então, se com Cristo foi assim, com os apóstolos foi assim, conosco também será assim. Né? É oposição do mundo, perseguição do mundo e também de próprios irmãos, como Paulo também falou em uma passagem. Sobre perseguição, inclusive, dos de dentro. Por quê? Porque ele queria viver uma vida piedosa no Senhor. E por que ele suportava isso tudo? Porque ele tinha uma visão além, né? Ele olhava não para aquilo que acontecia, mas olhava para aquele que supre todas as necessidades. A minha graça te basta, ele recebeu essa palavra. E é impressionante que os irmãos conhecem essa passagem. Quando Paulo e Silas pregam o evangelho e são presos, porque eles expulsam lá aquele espírito daquela moça, né? E os cidadãos daquela cidade entregam eles ao juiz, eles são açoitados em virtude disso, e são colocados na prisão, nas trevas interiores, na prisão interior. E o que acontece com eles, irmãos? Eles louvam o Senhor. É algo que para ímpio e para aquele crente que não é maduro é algo impensável, né? Como assim? Eu fui açoitado, fui colocado na prisão. E qual é a resposta dele, de Paulo e Silas? Louvar ao Senhor. Não estava nem aí, adoração. Louvava o Senhor, irmão. E Paulo fala, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Então essa é a última bem-aventurança. Bem-aventurados perseguidos. É uma escada, irmãos, como nós já citamos, né? É uma escada que a gente vai subindo, uma a uma, bem-aventurança. Eu creio que os irmãos têm refletido no seu dia a dia, na circunstância de cada um, na dificuldade de cada um. Eu creio que os irmãos têm refletido sobre cada uma dessas bem-aventuranças. Como ser humilde em espírito. Como chorar pelo pecado, pela mazela. Né? Como ser manso quando temos oposição. Não responder de primeira vez, né? Mas ser manso. Buscar a palavra do Senhor, ter fome e sede de se alimentar do Senhor. Ser pacificador, ser misericordioso. Eu acho que eu estou esquecendo de uma bem-aventurança. Ou não? Não, estou esquecendo. Os limpos de coração, né? Estou esquecendo os limpos de coração.
buscar ser limpo de coração, né? O Senhor nos limpar daquele mal que habita em nós, do pecado que habita em nós, no nosso coração. Essas bem-aventuranças, irmãos, não podem sair da nossa mente. Não podem sair do nosso coração, do nosso viver diário. Em cada atitude que nós tenhamos, seja com a família, com a esposa, seja no trabalho, com os irmãos, nós lembrarmos dessas bem-aventuranças. Será que eu estou seguindo isso aqui? Isso aqui eu tenho que ser o mais humilde, tenho que depender do Senhor. Isso aqui eu tenho que apaziguar essa contenda que está se levantando, eu tenho que ser pacificador. Qual o meu papel diante das circunstâncias que se colocam diante de nós? Eu tenho que ser manso. Eu tenho que saber aprender do Senhor. Não achar que sei tudo, né? Eu tenho que ser misericordioso. Porque naquele dia eu vou precisar de misericórdia diante do Senhor. Então que essas bem-aventuranças possam estar diante de nós. Para que ao final, quando formos perseguidos, podermos nos alegrar. Como ele fala aqui, né? Versículo 12. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então é oposição de fora e oposição dos de dentro. Por todos os lados. Mas quem nos alegra é o Senhor, né, irmãos? Glórias ao Senhor. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23, nos fala de como o Senhor reagia, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. Como é que fala lá? Algum irmão que esteja com mais sono aí, possa ler. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, porque eu estou com mais sono. E quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. A minha está diferente. Pode ler. 23, né? É. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Amém. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas fomos sarados. Oi? Isso está no Velho Testamento também. Tá. Então esse era o nosso Senhor. Quando injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então esse é o nosso exemplo. Que nós possamos seguir os passos do Senhor. Para que nós possamos ser bem-aventurados. Interessante, irmãos, olha só. Os irmãos já conhecem, mas os irmãos vão se surpreender. Atos capítulo 5. Toda vez que eu leio isso aqui, eu me surpreendo. Atos capítulo 5, versículo 40. Como deve ser a nossa reação, irmãos? Quando perseguidos, quando maltratados, quando injuriados, quando mentem sobre nós. Qual que deve ser a nossa reação? Capítulo 5 de Atos, versículo 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem em nome de Jesus e lhe deixassem ir. Ah, eu li errado. É Atos? Atos capítulo 5, versículo 40. Isso aí mesmo. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. 41. Retirando-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Olha a reação. Versículo 42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Eles pararam, irmãos? Não. Não pararam. E qual foi a reação deles? Quando eles foram açoitados e mandaram que não falassem no nome de Jesus. Eu vou ler essa versão aqui que está aqui. E eles se retirando do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, pelo nome de Jesus.
se alegraram. Caramba, eu apanhei por causa de Jesus. Eu fui açoitado por causa de Jesus. Amém. Eu fui digno de sofrer açoites por causa de Jesus. Parece que eles queriam mais. E a gente quer tudo o contrário dessa tal dessa A cara. gente não quer sofrer, meu. A gente não quer padecer nada, meu. Raiva, né? Dependendo da pessoa, o cara é crente, mas fica com a raiva quando tu começa a falar essas coisas, né? Porque a Bíblia só fala de padecer. É verdade. A gente chama de maluco mesmo. Por isso que ele não Hoje eu quer. tava lendo Jeremias padeceu, cara. Todos os que querem viver piamente padecerão perseguição. O profeta safado começou a falar mentira, arrebentando com Jeremias e o Senhor falando, vão viver lá no cativo, os antepassados falaram de fome, peste, maldição, e o povo vai te matar, filho da mãe. Vai continuar falando isso, o negócio é tremendo, cara. Não foi coisa boa. Amém. A igreja ela sempre foi perseguida, né, irmão? Sempre foi Os perseguida. profetas sofreram muito, né? Os profetas do Antigo Testamento, Meu Deus do céu. a igreja Eu primitiva. tô achando que vai ter paz, vai ficar tudo tranquilo na terra. Eu me lembro muito de Bolsonaro Jó, sabe? vai ficar tudo ó. Essas coisas me lembram Jó. Jó padeceu, Porque Jó, ele era um homem justo íntegro. e íntegro. E ele tinha tudo, era um dos homens mais ricos. Né? Mas Deus só permitiu, não castigou ele, que Eu Satanás sabia tirasse da tudo idade dele Sabia. e depois Deus deu tudo a ele em dobro. E assim é com a gente também. Ele permite que as coisas aconteçam para testar a nossa fé. Entendeu? Ele não faz o mal para a gente, mas ele deixa. Porque ele é meu filho, ele vai resistir. Ele vai sair dessa turbulência toda bem. E ele confia e deixa. E a gente aqui não entende. Pensa até que ele abandonou a gente, ou que Deus não existe, que a minha oração não tem efeito, que Deus não está ouvindo. Ele está ouvindo, sim, ele ouve tudo. Nós temos que ser aprovados, né? Mas ele tem que ele atende quando ele quer. Aprovação é para nos aprovar, né? Não para nos derrotar. Se você quer paciência, ele não vai te dar paciência, ele vai te dar uma condição. Uma situação. Você tenha paciência, uma situação. Se você quer paz na sua família, ele vai te dar o quê? Uma situação, né, na família Para que você seja pacificador. Sua né? reação, né? É isso que É ele igual vai o povo fazer. dele de Israel, né? Eles eram cativos, eram isso, era aquilo, viravam escravo. Ele deixava, ele permitia isso. Porque eles saíam da retidão, eles se desviavam. E aí, ó, o cacete descia. É uma questão de... Né? Ele permitia que o inimigo viesse. Porque quando ele queria, ele não precisava nem lutar, ele matava todo mundo sem ter um tiro. Sem ter uma lança, nada. Quando ele queria. E quando ele queria, ele mandava 300 vencer lá, não sei quantos mil. 300 milhões. Né? Então, e vencia. Sim. Né? Então, você vê, é ele que permite, é ele que resgata. Pô, já tá legal. Eles já estão bem. Vamos buscar esses meus filhos de volta. Então lá em João capítulo 15, versículo 20, fala: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, fica tranquilo, também perseguirão a vós outros. E o Senhor fala isso não somente para os apóstolos, né? Não somente para os discípulos que estavam com ele, mas fala para todos os que seguiriam o Senhor. Se me perseguiram a mim, que sou o Senhor, também vos perseguirão a vós. E essa bem-aventurança, essa última dos perseguidos, também é uma marca do cristão, assim como as outras bem-aventuranças, né? Não é só ser pacificador, não é só ser misericordioso, mas também é ser perseguido. Se você é perseguido, seja de qualquer maneira que for, seja por palavra, seja pela sua vida mesmo, você é bem-aventurado porque você está refletindo o Senhor. Então essa também é uma marca. Por isso que os discípulos se alegravam, né? Porque era uma marca. Eu fui perseguido por causa de Cristo? Amém. Está se cumprida a palavra do Senhor em mim. Se perseguiram a mim, o Senhor falou, também vos perseguirão a vós. Então eles se alegravam porque a palavra do Senhor estava se cumprindo neles. E aos olhos do mundo é uma palavra negativa, né? Mas aos olhos deles era uma palavra positiva. Se o meu Senhor sofreu, quem sou eu para não sofrer, né? Então essa palavra se cumpriu em Estevão, se cumpriu em Tiago, se cumpriu em Paulo, se cumpriu em Pedro, se cumpriu em João e se cumpriu em toda a história da igreja, né? E a gente vai ler algumas passagens aqui de Paulo, quando Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 4.
1 Coríntios 4, versículo 9. 1 Coríntios 4, 9, até o versículo 13. Algum irmão quer ler? Porque tenho para mim que Deus, a nós, os apóstolos, nos pôs por últimos como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Até o 13? Até o 13. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes. Vós ilustres e nós vis. Até a presente hora sofremos sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. E nos afadigamos trabalhando com nossas próprias mãos. Somos injuriados e e dizemos, perseguidos e sofremos. Somos blasfemados e rogamos até ao presente temos chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escória de todos. Um apóstolo de Cristo, apóstolo Paulo. Olha a visão que ele tem com relação ao seu sofrimento, né? Porque tem para mim que Deus, a nós, os apóstolos, nos pôs como últimos, como condenados à morte. Porque eles eram os que iam de frente, né? Os apóstolos, os enviados. Então eles estavam a todo momento sujeitos à morte, sujeitos à perseguição, sujeitos a maltratos, sujeitos à fome, à sede, a serem injuriados, à nudez. Então, Paulo, para mim, eu acho que Deus nos colocou por últimos como condenados à morte. E ele fala, no versículo 11, até no versículo 9, né? Fomos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Versículo 11, até a presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus, e recebemos bofetadas, e não temos pousada certa, e nos afadigamos. Trabalhamos com nossas próprias mãos, somos injuriados e o quê? Bendizemos. Somos perseguidos e sofremos. Não reclama. Ele é perseguido e não reclama. Ele sofre. Somos blasfemados e rogamos. Orai por vossos inimigos. Até o presente temos chegado a ser como o lixo desse mundo e como a escória de todos. Para o mundo, eles eram como se fosse nada. Eles não eram nada para o mundo. Eram perseguidos. Como os cristãos. Em todo o tempo. Em Filipenses, ele fala, porque vos foi concedida a graça de padecer por Cristo. E não somente de crer nele. Em Filipenses fala assim, versículo 9, né? Eu vou enfatizar. Porque vos foi. Paulo escreve à igreja de Filipos. E aí, o que ele fala para os irmãos? Não foi só a gente não, não é só os apóstolos não. Vos foi concedida a graça. Não só de crer em Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 29. Não só de crer em Cristo, mas também de padecer por Ele. Porque Ele é o justo, né? Como fala em 1 João. Filipenses 1, 29. 1, 29. E qual o motivo disso, irmãos? 1 Pedro 4, 4. 1 Pedro 4, 4. Como nós falamos semana passada, né? 1 Pedro 4, 4. Que acham estranho não corretes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. Eu vou ler outra versão aqui. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Então por que nós muitas vezes somos perseguidos? Porque eles acham estranho que nós não temos as mesmas práticas que eles têm. Nós não sentamos no barzinho para tomar aquela cerveja, para falar da vida dos outros.
Nós nos afastamos da fofoca, ou deveríamos nos afastar, né? De falar da vida dos outros, das más conversações, das más companhias. Aí ficam com raiva. Eles acham estranho que nós não concorremos com eles no mesmo excesso de devassidão. Da nossa boca não deveria sair nenhuma palavra torpe, né? E na boca deles o que tem é isso, palavra torpe. Mas nós somos alguém que não temos o mesmo palavreado. Então nós meio que reprovamos as práticas dos ímpios. Eles veem isso. Eles veem isso. Deveríamos não ter a mesma vestimenta. Pode citar vários exemplos. A mesma vestimenta. Moda de Estranho. cabelo. Aí eu cito o exemplo da Aline, né? Já que ela falou disso, eu vou falar o exemplo dela. Da Aline. Porque ela pode até falar. Fala aí, minha paixão. O pai dela já meio que perseguiu ela por causa disso. Por causa da roupa dela. O próprio pai dela, não foi? Pô, você fica com essa roupa aí, não sei o quê. Tá igual uma velha? Assim mesmo. O próprio pai dela. Quando eu me converti, porque eu só usava roupa curta. Aí de repente eu só comecei a usar roupa grande, né? Não usava nenhuma bermuda, nenhuma calça. Só botava vestido soltinho até aqui. Eu quis. Eu senti que ninguém tinha nada me fez, não. Eu mandava a costureira fazer, porque nem tinha pra eu comprar o estilo do vestido que eu gostava de usar. Aí começou a me chamar de velha, e me perseguia mesmo. Meu próprio pai. Ele é cristão também? Não. Mas não queria que ela se vestisse decentemente. Olha só, um pai com uma filha. Pô, essa roupa aí. Tem que mostrar tudo, né? Agradecer a Deus que tá tampando, né? Que? Amém. Tem que dar glórias ao Senhor, né? E orar pelo pai dela, né? Também. Depois falar do correio, que eu fui buscar uma correspondência no correio e eu fiquei escandalizada, né? Tinha muita gente lá, tava cheio. Aí eu tava com uma bermuda aqui assim, mais ou menos, né? Normal, sem rasgo, sem nada. Uma blusinha assim. Eu tava lá na fila do correio. A bermuda era um pouco larga, né? Aquela bermuda aqui. Mas eu olhava as pessoas no correio, parecia que eu era a pessoa mais decente, sabe? Eu ficava olhando. E olha que eu tava com uma bermuda, eu não tava nem tão, né, tampada assim, eu tava normal. Pra mim tava normal. Mas assim, além da roupa ser curta, era rasgada. As meninas tudo mal. Eu falei, mãe, eu fiquei escandalizada no correio. Será que as mães não veem os filhos saindo desse jeito pra rua? Porque é perigoso, menina nova, né? Eu tô nem aí, mãe. Mulheres, às vezes, né? A minha idade, assim, 40 anos, quase 40 anos. Além de ser curta, era tudo rasgado. Eu fiquei escandalizada no correio. Em plena luz do dia, né? A pessoa buscando as suas praticamente peladas. É um top. É um short aqui em cima, e vem que faz aquela dobra mesmo. Isso E é é rasgado rasgado. pra qualquer lugar. Eu entendo como é que consegue entrar no mercado. Se sentir, né? Como é que você se sente? Pois é, um lugar assim, poxa, um lugar fechado, né? Você não vai entrar. Mas isso é normal. Eu jamais ia gastar meu dinheiro numa roupa rasgada, jamais. Bermuda é normal. E as mulheres assim na rua com sutiã. Pô, Não é nem mais topzinho, é sutiã mesmo. é caro. Bota o sutiã, o shortinho e vai embora mesmo. Você tem coragem de gastar teu dinheiro com uma roupa rasgada? Eu O já cara rasga a roupa do povo. Não, mas aí Você que está falando, rasgado Não, deve ser não, no lugar indevido, né? É, no lugar indevido, rasgaram pra aparecer mesmo. Anota a piada. Tem um rasgado Eu aqui rasgado assim, no joelho. Mas Rasgado da nenhum, qualquer mulher. rasgadinho eu não compro. e você Roupa rasgadinho rasgada. assim, vê aquilo. É por isso que tem muito Pessoa. estupro. Eu sou de outro Deus, cara. Mas qual a necessidade pra isso? Mulher nua. Eu não entendo qual a Excitando os necessidade homens cada vez mais. de mostrar tudo. Que necessidade é essa, gente? Que eu não Antigamente consigo- era só de noite, agora até de dia. Qual é o prazer disso? É, os tempos, né? Tempo de Uma amiga moderno. minha foi estuprada 3 e pouca da tarde ali perto de Madureira. O cara arrastou ela ali pro trem ali, pra linha de trem. Pegou ela ali na linha do trem. Porque o 3 e homem, pouca da tarde. gente, é da Seu natureza Shortinho do desse homem. tamanho, topzinho, você viu? Vai ter Ele um vem Pegou. por isso, é da natureza do homem. Vai fazer mesmo, não quer É, saber. peraí. Aí eu fico preocupada quando vejo menina Ela nova. provocou, né? Menina novinha. Se ela não tivesse vestido daquele Muitos jeito, não casos acontecia, aí, né? é a É, própria Eu de Madureira também saí na casal, justifica, né? rapaz. Não justifica o estupro, né? Ela Mas andava assim, com a Exatamente. calça dela atrás. Não justifica. Assim andando. Eu fico olhando para aquilo, não acreditei. Como é que o homem sai com uma mulher desse jeito? Meu pai? Tá assim, tá assim. o marido não vê, Tá não, assim. não fala, não, é estranho também. Né? O marido vai e gosta. Ele também. Gosta pra poder mostrar a mulher que tem, né? Ó, Não meu deixa nem a mulher sair de A casa. gente foi no Nem sozinho, aniversário, nem né, mãe? comigo. A gente foi no aniversário e a gente ficou muito escandalizada. Era aniversário de criança. A mãe da criança
era com silicone, mas com decote até aqui, Decote no umbigo. com decote nas costas, com uma tatuagem de dragão nas costas, e uma calça toda colada, toda prata, cheia de brilho. E o marido dela do lado dela, ela toda se mostrando, todo mundo vendo tudo, vendo aqui, vendo o decote nas costas, vendo aquela calça super extremamente apertada. Aí eu falei, mas como é que pode? Tá assim, mundo, Eu né? me sentindo um ET, né? Mas vamos avançar. Vamos avançar. A gente olhando fica assim, né? A gente fica passada, né? Como eu falei semana passada, né? Até... Muito tarde. Oi? O André pediu oração, que ele gostaria de estar aqui, mas ele saiu muito tarde. Mas ele falou, acabou que eu vi, mas eu me arrependi. Minha vontade era ter ido. Pelo cansaço, muito tarde. Ah, chamei ele pra casa, né? Mas quando ele chegou em casa, ele falou, cara, eu me arrependi de não ter ido. Da próxima vez ele não vai se arrepender. Ele Na vai. próxima vez ele vem. Mas é assim mesmo, né? A gente fica muito cansado, mas quando não vê, também se arrepende. Graças a Deus que ele já está em casa. Bom Né? que ele se arrependeu, que na próxima ele vem. Então, vou avançar um pouquinho aqui, para deixar mais um tempinho para os irmãos. Qual que é a recompensa dos perseguidos? Alguém lembra qual é a recompensa? O reino. A recompensa é como a primeira, né? É o reino. Os perseguidos por causa da justiça recebem o reino dos céus. Romanos 8,18. Romanos 8,18. Para a gente não colocar o olhar da gente na prova, a gente tem que botar o nosso olhar em outro lugar, irmãos. Como é que fala? Romanos 8,18. Ah, esse versículo é lindo. Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não tem comparação, Aqui irmãos. está aflições, porque para mim não tenho, né, por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A pessoa vê a glória de Deus em nós. A glória é dele, não é nossa. A glória dele em nós. A glória que em nós há de ser revelada. Mas Então, tem Paulo vezes- tinha isso, né? Pode falar. Tem vezes que a gente está muito mais no espírito, né? E as pessoas até comentam, né? Que, tem uma coisa diferente em você. Mas tem vezes, nem sempre acontece isso. Mas Tem às vezes que a gente vezes tá na carne, né? Tá brilhando, o Senhor está brilhando mais, né? Tem hora que o Senhor brilha mais em nós. Então, os sofrimentos não tem que se comparar, irmãos. Não tem comparação o que o cristão passa em virtude da justiça, em virtude de Cristo, com a glória que em nós há de ser revelada. Quando a gente está sofrendo muito, a gente tem que se agarrar essa palavra aqui. Tem que se agarrar. Sabia? Tudo que é agradável, tudo que é de boa fama, Isso pensar. nisso pensai. Entendeu? Tudo que é celestial, tudo que vem do alto, nossa mente tem que estar lá. E não nas coisas terrenais que passam num sofrimento que é passageiro. Somos masoquistas? Não tem que ser masoquista, não tem que gostar de sofrer. Não é isso, gostar de padecer como muitos gostam de se cortar, Não é isso que a palavra fala. Mas é por uma causa. Por causa da justiça. Porque se o Senhor foi vilipendiado, foi maltratado, ele sofreu isso tudo por quê? Por amor Pela de Deus. alegria que lhe estava proposta. Amém. Ele padeceu o sofrimento da cruz. Pela alegria que estava proposta. Ele sabia a glória que viria. Amém. Então ele se entregou nas mãos do Pai. Então que nós possamos ser assim também, irmãos. Então, um dia nós iremos ouvir: vinde, bendito de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. O reino já está preparado para nós. Então, como Jó, foi citado Jó, né? Mesmo em meio ao sofrimento e oposição, sabemos que temos um galardão guardado. Como Paulo fala, né? 2 Timóteo. O tempo da minha partida é chegado. Ele cumpriu a carreira, né? Guardou a fé. E o tempo da partida dele era chegado. Depois de sofrer a vida... Não sei não, Nás, pode me ajudar. Paulo foi o apóstolo que mais sofreu? Rapaz, Porque Tiago sofreu, foi preso e foi, decapitado. Tiago não, Estevão, naquele discurso, foi apedrejado. Pedro foi buscado, segundo a história, cabeça para baixo. Também sofreu bastante, mas Mas Paulo, Paulo fala foi uma sobre- vida, né? Paulo foi Acho que acho que é um tempo, né? Paulo vivia na cadeia. Né? Não, ele fala de perseguição. Só que não preso. Toda hora eu prendi ele. Na cadeia, Ele até numera
naufrágio tantas vezes. Eu vou ler esse versículo aí. E logo no início, Ele vai ler, calma. Açoite, Lembrando aí, ele estava preso em casa. no início ele Era teve muita que criar coisa, esse né? desejo de Não subir vamos por estragar o esse pregador. pai, ó. Aí você imagina as prisões Aí daquela época, entra né? nesse sexto Não, sono. lá, A gente quando fica ele com foi lá pena pra dos presos Roma, aqui às vezes. Por isso mas que- aquela quando ele foi prisão. pra Roma, ele ficou preso em casa. Imagina, você Aquela tem que Não, mas prisão. primeiro foi pra prisão também. Irmão, prisão na época de Jesus, na época de Paulo, do nosso Não, ano não era. passado. Não era essas cadeias que a gente vê hoje, não. Ah, não. Era lá Era embaixo, no chão, medonha, úmido, era úmido, fedorento, Fedorento. cheio de rato. não tinha banheiro, não tinha papel higiênico, Era na escuridão. Não tinha direito de voto. não tinha papel higiênico, não tinha nada. Não tinha nada, não. E ainda ficava com cheiro pra você de graça Não ainda. tinha direito Do de seu e voto. dos outros, né? Era terrível. Por isso que o Atmani ele falou assim, os sofrimentos ganhos são. Não é que ele disse assim que é bom, que eu adoro, que eu quero sofrer, que é uma maravilha. Mas são ganhos para mim. Amém. Os sofrimentos ganhos são para mim. O Atmani ganhava os carcereiros. Ele louvava. Cortaram até a mão dele para eu não escrever mais. Ele ficou magro Você vê, né, rapaz? no final da É. vida. Acho que ele ficou com Você lembra da 46 filha dele? quilos no final da vida. E a Madame E Leonor alegre, Sermãe né? ajudou muito ele. E a ninguém trazer ele entende a pro alegria dele. A China já era assim, rapaz. A China, naquela época, eles eram muito. Deixa a China avançar e tomar conta do mundo aí pra tu ver o que vai acontecer. O negócio deles é outro. Vocês estão achando o Bolsonaro radical? Eu sei o que eles Eu adoram. vou ver o que é radical. Eu sei que eles acham que é Buda também, né? Oi? Os chineses adoram Buda também, né? É Confúcio, Buda. Acho que é isso. Eles são meio confusos, né? É, confuso. Então o tempo da minha partida é chegado. Já agora a coroa da justiça me está guardada. Paulo tinha essa esperança, né? Em Hebreus fala que nós aguardamos a cidade celestial. Nada nessa terra, né, nós aguardamos. Mas aguardamos a cidade celestial. Vou avançar um pouquinho mais, né? Então, a perseguição, como nós falamos, né, é uma marca, né? A perseguição, como fala o irmão Hernando Dias Lopes, ele fala que a perseguição é um sinal de genuinidade, um certificado de autenticidade cristã, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, né? Se somos perseguidos hoje, pertencemos a uma nobre sucessão. Os ferimentos são como medalhas de honra para os cristãos. Jesus disse: ai de vós quando vos louvarem. Não foi isso que ele falou? Lá em Lucas 6. Ai de vós quando vos louvarem. Mas bem-aventurados sois quando vos perseguirem. Quando estiverem falando muito bem de você, irmãos, o mundo, né? Pô, aquela pessoa ali estiver te louvando, tem alguma coisa estranha, meu. Tem alguma coisa estranha. Não tá passando prova, teve alguma coisa estranha. Então, avançando um pouco mais, 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 17. 2 Coríntios 4, 17. Isso. Porque a nossa leve e momentânea tribulação. Olha só, dá uma paradinha aí. Quem está escrevendo isso, Malvino? Quem escreveu isso aí? É Paulo. Paulo, né? Sabe tudo que ele passou, né? Ele chamou isso tudo de quê? Leve mas é. Essa leve e momentânea tribulação. Produz o quê em nós? Mas por que ele fala leve e momentânea? É porque Por causa que ele falou. curtinha, rapidinho. O sofrimento não tem que se comparar à glória que em nós já há de ser revelada. Não tem comparação. Então isso aqui é leve. Porque a nossa vida é curta. Diante da eternidade, a nossa vida não é nem um grão de areia. É muito É menos nada. do que isso. Então, assim, Não é devemos isso que nos é por isso que ele preocupar. fala. Então continua aí, Malvina. Porque a nossa Preocupar leve com essa vida. É. e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem São eternas. Então ele está achando que nossa vida vai passar e só felicidade. É claro que o momento da dificuldade, do sofrimento, da perseguição é um tempo difícil. Isso aí ninguém pode negar isso aí. Tirar 10 anos de cadeia também deve ser horrível.
É um tempo de dificuldade, entendeu? Mas quem é que vai passar por isso? Só reforçando o que já foi dito. Quem está caminhando nessas bem-aventuranças. Quem está avançando no conhecimento do Senhor. Em quem Cristo está sendo formado. Esses conseguem passar pelas dificuldades, pelo sofrimento. Como? Alegres e exultando. Como eu falei, essas bem-aventuranças não são uma qualidade natural de ninguém. Ninguém consegue naturalmente passar por isso, irmão. De forma natural, ninguém é pacificador. De forma natural, ninguém é manso. De forma natural, ninguém é misericordioso. Ninguém tem o coração limpo. De forma natural, ninguém consegue passar por uma perseguição Sem reclamar. dando glória, exultando, se alegrando. A gente reclama de tudo até quando dá uma topada, né? Xinga, às vezes, esquece, xinga. Às vezes escapole. Moisés preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porque ele tinha fixado o olhar no final da sua carreira. Ele contemplava o galardão, né? E lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, fala que... Precisa abrir, não. Fala que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Então, isso tudo que nós estamos falando, do galardão. Melhor é o fim do que o princípio. O princípio pode ser dificultoso, pode ser tormentoso, pode ser sofrido, mas a gente está de olho no final. Como num casamento, né? Casamento no começo, para a gente se ajustar um no outro, é sofrível, é difícil, entendeu? Mas o final, 7 anos, vocês são os psicólogos que falam isso, né? Eu acho que não está errado, meu. Eu acho que não são 7 anos, não. Os casamentos acabam cedo, né? Porque não tem paciência pra suportar que você Mas no fundo, é uma vida inteira. né? Uma vida inteira. Mas o final, quando a gente persevera, vale a pena, irmão. Quando a gente vai chegar. O negócio está começando a valer a pena, meu. Ainda bem que eu não desisti, meu. Ainda bem que eu perseverei. Amém. Jesus é o Senhor. Essa questão do 7, né? Porque 7 é o número da perfeição. Aí o capeta ele quer acabar com tudo. Acabar com essa É, porque os casamentos família acabam agora tem cedo. 7 anos. Acabam com 3 anos, 4 anos, não dura O muito. meu não. marido, ele tem um estudo. Quando eu casei, eu não sobre podia isso, te chamar de roda. 7 primeiros Muita anos. gente Mas então a vida é assim, né? Às vezes o sol brilha, às vezes a chuva cai. É, bem-vindo à vida. é né? essa. Só com Cristo, né? E a gente É vê só muita Cristo que só Deus juventude mesmo vai ficar casando. antes, que a gente vai ficar junto. Muita gente casando, descasando, casando, Só descasando. Deus. O mundo tá. A gente fala que 47 anos de casado, cara, 47. Então- Realmente é difícil. Só um último versículo aqui para a gente caminhando para o final. É... 2 Coríntios 11. 2 Coríntios 11. Para a gente ver essa leve e momentânea tribulação, ouvindo. 2 Coríntios 11, versículo... Paulo falando de si, né? Porque existia oposição com relação ao seu ministério dos hebreus, né? Que eram ditos hebreus. Eu vou ler do versículo 23. Então, Paulo aqui, ele vai defender o seu ministério, né? E ele fala o quê? Versículo 23, 2 Coríntios 11. Posso ler? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Porque Paulo vai tentar se justificar. Meio que eles estão perturbando tanto. Eu vou tentar me justificar aqui. Ele não deveria fazer isso, mas vai fazer. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, muito mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos uma. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos dos da minha nação. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos,
em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejum, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Versículo 30. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Então Paulo aqui ele tenta se justificar porque muitos queriam tomar o lugar dele como apóstolo. Vocês são apóstolos? Como assim? Vocês não passaram por nada. Parece que é um sinal, né, para quem quer ser apóstolo, né? Eu passei por isso tudo, por fome, por nudez, por naufrágio, por açoite, por apedrejamento. E vocês estão dizendo que são apóstolos? Olha tudo que eu passei. Ele passou por quê? Por amor a Cristo. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então Paulo que teve que defender o seu apostolado. Quer ser apóstolo? Aqui, ó. O currículo é esse aqui, ó. O currículo é esse aqui. É essa leve e momentânea tribulação. Então, Paulo joga por terra o argumento daqueles que queriam tomar conta dos irmãos, né? E como eu falei antes, né, aquele site Portas Abertas, ele tem muitas estatísticas do sofrimento da igreja nos dias de hoje. E eu peguei algumas lá, né? Os irmãos citam e eu peguei. E lá fala o seguinte: hoje, no tempo presente, 340 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo. 340 milhões. Só na África, de 6 cristãos, 1 é perseguido. Na Ásia, de 5, 2 são perseguidos. Na América Latina, aqui nós vivemos, de 12, 1 é perseguido. Quer dizer, tranquilo em relação à Ásia. Mas ainda há perseguição. Aqui 12 por 1. 12 para 1. Mas ainda há perseguição. E a perseguição que ele fala aqui é perseguição mesmo, de vida. Perseguição mesmo. Perseguição na família. Muitos são destituídos da família. Você não pertence mais a essa família, meu. Porque você se converteu a Cristo. Muçulmano, né? Converteu, meu. É, ó. PT, saudações. Tchau. E quando não, perseguido no trabalho, perseguido na escola, perseguido pelos cidadãos, pelo governo e perde a própria vida, né? Meu tio morou lá um tempo, né, em Dubai. Lá tem reunião, os irmãos se reúnem nas casas, escondido. Baixinho, quietinho, mas reúne. Ele... Não pode ser aberto não, né? Não, porque senão morre. Pô, aquele Morre que tava tudo. lá? Não, você não conhece não, o negão. André, tio André. Acabou que ele reunia lá assim e aqui não está reunindo. Aqui Lá que era mais difícil ele reunir. É, e aqui- Ele não está reunindo, por incrível que pareça. o negócio é fácil, é As tranquilo. amizades, né, corrompem tudo. Isso é fácil. E a minha Vai se tia é muito conformando espírita, é com- muita treva. Então a gente entende aquela questão que muitos irmãos falam, E né? ele fala sempre assim, a religião que eu gosto é evangélica. Evangélico. Só vou para a igreja evangélica, não vou para outra. A gente consegue entender um pouquinho do que alguns irmãos falam. Que quando vem a dificuldade, aí é que a gente corre aos pés do Senhor. Quando o negócio está apertado, quando o negócio está difícil. Não vai sozinho, sem ninguém, aí ele ia reunir. Não, pelo amor. Agora, quando o negócio é fácil, é Aqui tá se tranquilo, conformando. a gente escolhe o quê? Ir pro shopping, ir pro futebol, ir pro bar, ir pra qualquer outro lugar, entendeu? É porque o meio dele é futebol, então é muito ruim. Ir pro Netflix, ir pra alguma série, em detrimento de reunir com o Senhor, de buscar crescer nele, entendeu? Estar em comunhão, como a gente tem falado, né? Então, sempre quando você se depara com um irmão que mora nesses lugares e faz a obra, eles ficam indignados quando vem no Brasil, né? Pela frieza, né? Onde eu congreguei durante muitos anos, sempre tinha essas estatísticas, né? Tinha o culto de missões, né? E assim, eles ficam perplexos. Na verdade, eles vêm, estudam, Com a mornidão, né? bancado pela igreja e vai embora de novo. Não Com- fica mais no Brasil, não. Por causa da mornidão, né? É, mornidão. Eles falam, não digo, cara, o Nossa, Senhor que vai graça vomitar essa todo cena. mundo, porque é uma indignação que eles ficam, porque aí eles estudam e voltam de novo. E não fica mais aqui, não. Deus transforma, ganha o coração, a alma de uma forma tão tremenda. Então, irmãos, No Brasil. eu escutei o irmão Pablo Davi falando numa ministração nesse final de semana. É verdade, mas eu não entendi nada.
porque ele fala espanhol, né? Então ele falou o seguinte, que para ele tem que... Essa pandemia não foi enviada por Satanás, pelo inimigo, foi enviada pelo Senhor. E ele fala assim, essa pandemia foi enviada pelo Senhor, porque foi nessa pandemia que as igrejas deixaram de reunir. Os templos fecharam. Ninguém podia mais reunir. Porque parece que o Senhor estava cansado desse tipo de reunião. Reunião morna. Reunião mundana. Reunião que não agrada o Senhor, que não era uma verdadeira adoração. Então o irmão citou isso, né? Então me parece, agora sou eu falando, que se avizinha um horizonte difícil, né? O horizonte que virá uma dificuldade, mesmo porque está profetizado que virá, para que aqueles que são fiéis apareçam. Para que aquele remanescente se manifeste. E para que a igreja do Senhor seja aprovada. Para que a igreja do Senhor seja aprovada. Para que externe uma verdadeira adoração. Uma verdadeira adoração, como nós vamos ver aqui em Pedro, 1 Pedro, só para terminar, né? Mais 2 versículos. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 12. Que fala assim, amados, não estranheis o fogo ardente. Não estranheis a ardente prova. Olha, não estranheis a ardente prova. Como eu falei, irmãos, eu creio que está se avizinhando uma ardente prova. Mas o que o Senhor fala? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós. Para quê? Para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, olha como Pedro tinha em conta essa bem-aventurança da perseguição. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então Paulo tinha essa bem-aventurança em conta. E ele sabia, Pedro, desculpa, ele sabia que essa ardente prova que vem sobre nós, que viria sobre nós, é para nos provar, e a nossa resposta no meio dessa prova seria o quê? Se alegrar, alegrai-vos pelo fato de serdes participantes das aflições de Cristo. Então parece que quando ele escreveu esse versículo, essa bem-aventurança estava do lado. Estava ali, ó. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Alegrai-vos e exulteis, porque é grande o vosso galardão. Porque assim perseguiram os profetas. Parece que isso aqui estava do lado dele quando ele estava escrevendo isso. E lá em Apocalipse, para terminar, Apocalipse. Irmãos, a pergunta que eu faço nesse último versículo: onde é que está o nosso olhar? Onde é que está a nossa mirada? Tem que estar na eternidade. Tem que estar no reino. Para que nós possamos passar por tudo isso. E a nossa coroa está guardada no Senhor. Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. 24. 20, verso 4. E vi tronos, e sentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. O que aconteceu com esses, irmãos, que foram degolados? Que não adoraram a besta. Aconteceu o que, irmãos? Pode ler. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Versículo 6. Araci, pode ler assim? Olha só. Bem-aventurados. E santo é aquele
parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. O nosso olhar está nisso, irmãos? A nossa mirada está nas recompensas do Senhor? Está na vida que já habita em nós? Nós já temos o antegozo. Mas essa vida há de fluir. Viverão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Os outros vão ficar. Eles vão continuar. Não, os outros mortos não reviveram. Não reviveram. Não reviveram. Depois é que eles vão. Depois dos 1000 anos. Depois dos 1000 anos. É que eles vão reviver. Eu quero reviver antes dos 1000 anos, irmãos. Eu quero reinar com Cristo. Tem que ser na primeira, só uma morte só. Né? Uma só morte. Porque ele fala aqui, né? Ressurreição, não a segunda. Como ele fala aqui, o poder, estes não têm poder, sobre estes não tem poder a segunda morte. Sobre esses que reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos, a segunda morte não E tem os que poder. estão mortos em Cristo, que vão reinar, vão ressuscitar primeiro, não é isso? Ressuscitaram primeiro, Para viver os 1000 anos. para reinar com Cristo. Bem-aventurados são esses aí. Esses são bem-aventurados, Primeira ressurreição. que foram perseguidos, que foram degolados. Primeiro, né? Oi? Eles não vão ressuscitar primeiro, não Sim. vão acordar. Os que foram degolados. Aí a Kátia vai ser ligada. E eu estava na barbearia, cortando cabelo essa semana, lá perto de casa. Fiz a barbinha. E eu citei pro Násio, né? Porque lá a gente conversa, né? Barbearia a gente conversa, um entra, sai, fala de política. E um camarada lá me mostrou um vídeo aqui, ó. O que está acontecendo no Afeganistão. Cristão aqui. Aí me mostrou o vídeo. Aí me perguntou, tu consegue ver esse vídeo? Posso botar? Eu falei, pode, bota aí. Aí lá o vídeo lá, né? Pegaram o camarada, ajoelha aí, o cara ajoelhou. Baixa a cabeça. Aí veio um carrasco com uma peixeira desse tamanho, mano. Curvada assim, entendeu? Curvada. Pior do que essa de milícia. Pegou assim, mano. Vau! A cabeça rolou para um lado, sangue jorrou. Pum, caiu no chão. Na mesma hora, aquele cristão, tem certeza, estava com o Senhor. Na mesma hora que a cabeça caiu, estava com o Senhor no paraíso. Na mesma hora. Eu olhei desse jeito, entendeu? Eles estão governando lá, o Talibã. Então, pô, estão perseguindo, pô. O Afeganistão esse tempo todo nunca perdeu para ninguém. O Talibã conseguiu tomar. Estão perseguindo os Porque cristãos. esse presidente dos Estados Unidos tirou os militares americanos de lá. O Talibã ainda largou as armas lá.